A revista Unesp Ciência do mês de março chegou aqui na TV. Confira as matérias. Unesp 40 anos. Para celebrar as comemorações do aniversário da universidade, vários artigos têm sido publicados a cada edição. Dessa vez você pode ler textos sobre os 40 anos de uma universidade vencedora, fruto dos primeiros 40, parte dos próximos 40 e loucos há 40 anos. 40 anos do curso de Ecologia de Rio Claro. Saiba quais são as pesquisas que professores e alunos da Unesp de Rio Claro estão trabalhando. Educação. Laurence Duarte Colvara, pró-reitor de graduação da Unesp, fala sobre a importância da Base Nacional Comum Curricular e coloca em debate sua construção. Leitura. Mudanças estruturais na formação de docentes. Confira um resumo do livro Por uma Revolução no Campo da Formação de Professores, lançado pela editora Unesp. Direitos humanos. Fortalecimento e expansão de valores. Este é o título do artigo escrito por Clodoaldo Meneghello Cardoso. Em seu texto, ele explica que são necessárias mudanças pessoais de comportamento ético-político e institucionais. Nós precisamos de manter na pauta do dia de hoje. Parece que vive em outro país. Não, senhora. Não, senhora. Dossiê Afrodescendentes traz os artigos Ainda a questão das cotas raciais e pela efetivação dos direitos das comunidades quilombolas. Saúde Pública. Nessa edição tem uma coletânea de artigos que vão muito além do mosquito. Eles explicam que a união entre ciência e saúde pública é essencial para combater dengue, zika e chikungunya. Um minuto lá. Explosão. Terrorismo. Absurdo inumano. Este é o título do texto feito por estudante da Unesp que fez intercâmbio na Sorbonne. Ele relembra o atentado ocorrido contra o jornal Charlie Hebdo em janeiro de 2015. Literatura. Texto A Evolução do Romance Policial Best-Seller, escrito por Fernanda Massi, discute um dos gêneros literários mais lidos e vendidos no mundo. Arte e Cultura. Mapa Cultural da Unesp, na categoria Artes Visuais, reuniu 8 artistas de 5 unidades na reitoria. Na matéria, você pode conhecer mais sobre as obras e saber como é possível levar a exposição para outras localidades. Momento histórico. A foto do mês mostra o governador Paulo Egídio Martins durante a assinatura da criação da Unesp em 1976. Todo mundo era fã do Chico. Todo mundo era seu fã, Chico. Opinião. Chico Buarque não precisa ser defendido. Este é o título do artigo escrito por Benedito Antunes e publicado nesta edição da revista. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E a matéria de capa da revista Unesp Ciência desse mês fica por conta da nanociência. Vamos entender como ela pode contribuir para o futuro, mas ao mesmo tempo também pode causar riscos para a saúde, segurança ambiental e ocupacional. Todo o assunto é abordado no livro Engineering Nanomaterials, Nanotoxicology Issues, Nanosafety and Regulatory Affairs, lançado por pesquisadores do Instituto de Química da Unesp de Araraquara. É um avanço muito grande. Agora, o avanço diz que quando cria a luz, a gente não sabia, mas criou-se também a sombra. A nanociência é exatamente a mesma coisa. A nanociência avança muito e os cuidados com ela avançam, vamos dizer, muito vagarosamente. Unesp Ciência volta já. And here is some of the push-button magic that science is hatching for tomorrow.
electronically controlled kitchen equipment, ice cubes at the touch of your finger. Suppose Buster is looking at his favorite educational program. And then dinner interferes. Heaven forbid. Dinner, Buster. Okay, Mom. All is not lost, because the magnetic tape will record it for him. Poder deixar tudo mais compacto, influenciar nas propriedades dos materiais, criar produtos inovadores. Há muito tempo, a ciência do minúsculo tem ficado grandiosa. Estamos falando da nanociência, uma área que pode enxergar o bilionésimo do metro. Para se ter uma ideia, na escala nanométrica, a nanociência estuda partículas 100.000 vezes menores que a espessura de um fio de cabelo e tem contribuído muito para o desenvolvimento científico. Mas será que essas partículas tão pequenas só fazem o bem? Ou será que podem colocar em risco a saúde das pessoas? Quem responde essa pergunta é o professor titular do Departamento de Físico-Química da Unesp de Araraquara, Antônio Carlos Guastaldi. Em conjunto com Carla dos Santos Ricardi, farmacêutica bioquímica e doutora em biotecnologia, e Márcio Luiz dos Santos, doutor em química, o professor Guastaldi publicou o livro Engineering Nanomaterials, Nanotoxicology Issues, Nanosafety and Regulatory Affairs. O livro foi financiado integralmente por um programa da Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, esse livro ele está aberto para qualquer pessoa, é gratuito. E aí é bem verdade que deve-se dizer o seguinte, a gente não tinha muita noção, vamos dizer, como seria o caminho do livro. Mas aí solicitamos a bolsa para o CNPq, eu até imaginava que essa bolsa não saísse, ou não fosse concedida, principalmente porque era um trabalho eminentemente teórico e para se redigir um livro, e aí, mas o CNPq entendeu que devesse apoiar uma investida disso e concedeu a bolsa. Isso já era 2012. Aí trabalhamos nesse livro entre 2012 e 2014. Para a gente entender a proposta e a importância do livro, vamos destacar alguns trechos da revista Unesp Ciência. O primeiro deles explica que as nanociências e nanotecnologias apresentam um crescimento do número de trabalhos científicos publicados e solicitação de patentes, bem como uma consolidação no mercado tecnológico mundial. Começa mais efetivamente em 2010 e aí vai havendo um crescimento exponencial. Muito das minhas respostas, ou talvez a maioria, vai ser em relação ao mercado internacional. Já tem mais de 1.600 produtos gerados que têm nanoestrutura. Mas com esse crescimento surgem também preocupações em relação aos riscos que a nanociência e a nanotecnologia podem causar para a nossa saúde. A gente tem que pensar que o organismo vivo, tanto do homem como do animal, ele não foi feito para interação com nanopartículas. Os riscos podem ser grandes e, para complicar ainda mais, como os estudos ainda não são conclusivos, não é possível medir o nível da toxicidade das nanopartículas. A gente não sabe, quando produz a nanopartícula, se ela vaza, vamos dizer, eu estou pensando no desenvolvimento industrial de um determinado equipamento, que numa parte do equipamento tenha ou nanopartícula ou nanoestrutura. Não se sabe da geração da nanopartícula, se isso vazou ou não para o meio ambiente e se foi principalmente em contato com o profissional que está produzindo aquele determinado material.
gente não sabe medir isso, não se sabe como é que coloca filtros para impedir. Não adianta falar usa máscaras, as máscaras, o que a máscara filtraria, às vezes é 1000 vezes maior do que uma nanopartícula. Então o desconhecimento é muito grande. Você pode ingerir a nanopartícula e não necessariamente se sabe para onde vai. Mas então eu vou dividir. Se for para o cérebro, pode causar doenças neurais e Parkinson e Alzheimer. Na inalação da nanopartícula, as partículas vão para o pulmão, podemos ter doenças pulmonares como asma, bronquite, enfisema pulmonar e tumores. No sistema circulatório, arteriosclerose, trombose, aumento de pressão arterial. No coração, arritmia cardíaca, pode ir para o fígado, para o pâncreas, para o sistema linfático, para a pele, doenças autoimunes e dermatites. Será que da ingestão da nanopartícula, uma vez eu tratando isso, eu consigo eliminar a nanopartícula ou não? Nós não temos resposta para essa pergunta. A revista destaca também que, até o momento, não há uma regulação internacional específica para os produtos disponíveis comercialmente que incorporem nanopartículas em alguma etapa do processamento industrial. Toda vez que a gente está preocupado com ensaios e depois com o desenvolvimento de procedimentos que realmente sejam eficazes, esses ensaios, o procedimento de uma maneira geral, todos os ensaios e a finalização, isso é caro. E se não houver uma obrigatoriedade, vamos dizer, de programas de governo, isso daí tem que ser programas de governo de cada país, e depois tem que ter um entendimento entre os países. O avanço disso, penso eu que ainda vai ser muito lento. Mas será que já não é tarde para implementar a regulamentação? Tem um ditado chinês que diz, é mais tarde do que pensas. Então já é tarde agora. Nós já temos que correr muito, desenvolver as sensibilidades dos políticos e governantes e mesmo das indústrias dessa necessidade. No ano, imagino eu que foi entre 2010 e 2011, conversei com o presidente da Anvisa e perguntei o que é que a Anvisa pensava sobre isso. Aí expliquei mais ou menos o que era o livro e tal, o que estavam escrevendo. Ele falou, bom, nós vamos ter uma série de eventos na Anvisa, era a Anvisa e a BDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e aí então você e sua equipe poderão nos informar a respeito dos avanços e principalmente dos cuidados que têm que ser tomados com a nanopartícula. O professor Guastaldi também comenta sobre a quantidade de artigos publicados sobre o tema. De 2000 a 2015, são em torno de 250 mil artigos de nanociência, a aplicação da nanociência. Então é a nanociência se transformando em nanotecnologia. No entanto, o número de artigos que tem preocupação com a nanotoxicologia, aí já é muito menos. O que é nanotoxicologia? É a toxicidade causada pela nanoestrutura ou nanopartícula.
Os investimentos em nanotecnologia têm aumentado significativamente, e a revista destaca que as áreas com potencial em nanotecnologia em ordem de liderança de mercado englobam os setores de medicina, biotecnologia, sistemas de liberação controlada de fármacos, cosméticos, bioenergia e biodispositivos. Um grande investimento, no Brasil nem tanto, mas um grande investimento internacional e, em consequência disso, um grande desenvolvimento da nanociência. A seguir, vamos entender como o livro Engineering Nanomaterials, Nanotoxicology Issues, Nanosafety and Regulatory Affairs foi estruturado e onde pode ser encontrado gratuitamente. O Unesp Ciência volta já! A matéria de capa da revista Unesp Ciência desse mês fica por conta da nanociência. E agora vamos entender como o livro Engineering Nanomaterials, Nanotoxicology Issues, Nanosafety and Regulatory Affairs foi estruturado. São 460 páginas e ele está escrito na língua inglesa, porque tínhamos o entendimento que esse era um problema no contexto mundial. Então, não adiantava escrever na nossa língua. A revista Unesp Ciência destaca que os capítulos 1 e 2 descrevem os aspectos científicos, tecnológicos, econômicos e sociais da nanotecnologia. O primeiro contexto importante do livro é analisar, vamos dizer, o desenvolvimento da nanotecnologia a partir do ano 2000. Então, o livro ele tem essa preocupação. Aí, em seguida, ainda nesse capítulo, fizemos uma varredura de toda a documentação existente no mundo ocidental. Porque eu imaginava que tivesse muito mais documentos. E uma surpresa muito interessante, eu também imaginava que a China não tivesse qualquer preocupação com inicialmente com a nanotecnologia, né? Então eu fiquei pensando por que ela teria essa preocupação. E aí finalmente eu entendi que para ela vender para o mundo ocidental era necessário conhecer minimamente pelo menos os aspectos envolvidos na nanociência. Então, uma vez feito a consulta nesses documentos, começamos a ter uma visão do que qual o conhecimento disponível nesses países, sobretudo países os países ocidentais, ditos aí do primeiro mundo. O capítulo 3 fornece a literatura no domínio da revolução científica em nanociências e nanotecnologias, bem como aspectos da toxicidade de nanopartículas à saúde humana. O capítulo 4 descreve o desenvolvimento de métodos alternativos ao uso de animais na área da nanotecnologia. A temática apresenta uma relevância mundial que fomenta e privilegia o princípio dos 3 R's, do termo em inglês Reduction, Refinement e Replacement. Tem um capítulo específico a ensaios com animais alternativos. Como essa é uma preocupação mundial atualmente com os ensaios com animais, nós julgamos que era importante a gente colocar no livro essa preocupação. Então convidamos 2 professoras da Faculdade de Farmácia, a professora Maria José, que é a pró-reitora de pesquisa da Unesp, e a professora Ana Marisa, que também é da farmácia. E mostra também que, além de a gente estar em consonância com o que se pensa no mundo, com esses tipos de ensaios, que esses ensaios podem ser uma alternativa econômica, porque são muito mais baratos. O que não quer dizer
que só com esses ensaios é o suficiente para dizer se isso é nanopartícula ou não, se é nanotoxicológica ou não, mas diminui drasticamente o uso de animais vertebrados. O capítulo 5 fala sobre a regulamentação em nanotecnologia. Então aqui também tem uma direção, são os impactos ambientais. Muito embora quando você pensa de uma maneira geral, mas foi dividido em tópicos para a gente conseguir levantar e entender o que a literatura internacional dizia a respeito. E o último capítulo descreve ações que podem contribuir para regularizar a nanotecnologia. Com isso, fizemos, imagino eu, que uma abrangência grande, primeiro dividindo em várias questões e depois dando um aspecto final. No livro, para finalizar, ele tem aproximadamente 70 tabelas que fala sobre as nanopartículas que já foram estudadas e a interação ou com o organismo vivo ou com o meio ambiente. E o que eu poderia dizer é o seguinte, que desses trabalhos não existe dois concordantes, porque pensa-se no tipo de nanopartícula, no tamanho, na distribuição de nanopartícula, como que é a interação. E o que eu pude observar também, tristemente, é que nesses trabalhos apontam claramente que não há o entendimento da interação físico-química dessas partículas, ou com o meio ambiente ou com o organismo vivo. É fundamental criar diretrizes para aliar desenvolvimento com responsabilidade, mas até lá existe um bombardeio de perguntas que precisam ser respondidas. Quais os mecanismos de interação com os sistemas biológicos? Que propriedades físico-químicas são relevantes para um efeito à saúde humana? Existem impactos para o meio ambiente a curto e longo prazo? Qual a melhor metodologia analítica para o monitoramento? Quais as estratégias de controle para as nanopartículas dispersas no ar? Como elas podem ser mensuradas? Como acontecem os mecanismos de interação? As metodologias atuais para avaliação de riscos são eficientes? A propriedade de aglomeração pode influenciar resultados obtidos por testes in vitro? Como a exposição pode ser segura? Quais são os mecanismos de vulnerabilidade e citotoxicidade? Como acontece a dispersão e a transformação no meio ambiente? Quais são as principais moléculas de subprodutos e produtos de degradação envolvidas no ciclo de vida de um nanomaterial? Os modelos de extrapolação matemática são capazes de predizer sua toxicidade? Enquanto essas respostas não chegam, o professor Guastaldi cita Carla dos Santos Ricardi, farmacêutica bioquímica e doutora em biotecnologia. A inconsistência, as lacunas e as contradições dos resultados científicos em nanotoxicologia da literatura atual devem motivar novas possibilidades de planejamento estratégico e gestão de projetos em ciências e tecnologias, sem negligenciar as responsabilidades sociais e os impactos à saúde humana e ao meio ambiente. O livro Engineering Nanomaterials, Nanotoxicology Issues, Nanosafety and Regulatory Affairs pode ser encontrado gratuitamente no site www.culturaacademica.com.br. Lá você encontra a versão digital e a versão impressa. Ao acessar o site é só fazer um breve cadastro, em seguida o livro estará disponível. O Unesp Ciência fica por aqui. Lembrando que todas as matérias estão disponíveis gratuitamente no site www.unespciencia.com.br. Até a próxima edição!